Bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Michael Fell. É possível conhecer Deus? Eu vou te mostrar que é. Então fica comigo até o final desse vídeo, que talvez você tenha uma surpresa. E quem não assistiu o meu vídeo sobre o que é Deus, onde eu exponho o argumento do não cognitivismo teológico, assista lá. Vou ver se eu coloco aqui ou aqui. Sempre esqueço, mas você coloca canal do Trouxa, o que é Deus. Tem o primeiro vídeo, tá? Esse vai ser o segundo que eu vou abordar, a definição da palavra Deus. E é o seguinte, eu vou fazer uma análise neossimplista, ou seja, vou pegar a essência daquilo, o que faz Deus ser o que é, da onde que vem, áreas ali, depois a gente vai para epistemologia, né? Áreas de conhecimento que abordam isso e no final a gente chega numa conclusão. Então, lembre, no neosimplismo, né? Eu parto da premissa que nada é simples ou complexo por si só. Simples e complexo são adjetivos, portanto, são ontologicamente, ou seja, por essência, subjetivos. Apenas um sujeito pode atribuir algo como sendo simples ou sendo complexo. Então, as coisas por si só, elas apenas existem. Elas não são nada além de algo que existe. Aí um sujeito interpreta essa coisa e começa a atribuir adjetivos. Tranquilo até aqui? Então, ó, o argumento do não cognitivismo teológico, ele vai separar tudo que existe, né, quando eu estou fazendo um objeto de análise, tentando descrever, entender aquilo, em três características: as primárias, secundárias e terciárias. Primárias é o que faz aquilo ser o que é. Então, por exemplo, qual que é a característica primária da água? Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Às vezes eu inverto, eu faço uma inversão, tá? Duas de oxigênio e uma de hidrogênio. Se eu falar besteira aqui, vocês me corrijam aí nos comentários, tá? Mas o que faz a água ser água? A composição de duas moléculas de hidrogênio, né? E uma de oxigênio. Só a água tem essa composição. Aí a gente vai para as características secundárias, que são aquelas assim, perceptíveis, né? A nossa visão aí. Então, é os cinco sentidos no geral, né? Então pode ser cheiro, cor, textura, tá? Gosto. Então, no caso da água, a gente pode falar assim, ela é transparente, ou ela tem um tom azulado ali, enfim, né? Pode falar, ela não tem sabor, ou ela vai ter um saborzinho ali dos minerais que às vezes compõem ela, enfim. Aí a água é líquida, né? E aí a gente vai para as características terciárias, que é o que aquele objeto faz quando ele interage no mundo material aqui. A água ela pode virar gelo, a água evapora, a água a gente pode usar para tomar banho, a água a gente pode usar para fazer comida, tá? Então, ó, o argumento em si ele tá nesse vídeo, só que é só um resuminho para você entender do que eu tô falando. Quando a gente passa a palavra Deus por esse crivo aí de características primárias, secundárias e terciárias, você chega à conclusão que a palavra Deus em si, ela é desprovido de sentido. Ela não tem característica primária. A gente acaba tentando usar ela com as secundárias, todo-poderoso, ou criador do universo, né? Isso já seria terciário, né? O que ele faz. Ou, por exemplo, imortal, eterno, que são conceitos negativos, né? Não tem começo nem fim, não morre, tá? Ou espírito, enfim. E aí a gente percebe que Deus não possui uma característica primária. Eu fiquei pensando nisso, né? Então, da onde que vem Deus? Como que a gente conhece ele, né? E aqui, ó, a gente vai ter que começar essa análise pensando no interpretador para a gente chegar no objeto interpretado, tá bom? Tudo que a gente qualifica e conceitos que a gente cria, então, o que é um adjetivo e o que é um substantivo? Adjetivo é uma palavra que ela atribui uma qualidade de algo que a gente está ali observando, tá? Ela é a nossa impressão daquele objeto de interpretação ali. Nem sempre a gente vai colocar um adjetivo na coisa de maneira precisa. Eu posso ser, sei lá,
daltônico, e então eu enxergo uma cor diferente da cor real do objeto. Eu posso talvez não enxergar cores, né? Ou pode estar escuro e eu falar, não tem nada aqui, eu não consigo ver, mas na verdade tem alguma coisa ali, certo? Então os nossos sentidos, eles podem nos enganar, chama a ilusão de ótica, né? Vocês já viram às vezes quando você olha na parede de azulejo ali, ou você começa a enxergar formas ali, tá? Então é como se o corpo te pregasse uma peça, você começa a olhar as nuvens ali, você começa a enxergar umas formas nas nuvens, né? Uma das explicações disso é que assim, o homem primitivo, como ele estava ali no meio do mato caçando, ele desenvolveu uma característica de assimilar as formas de um possível predador e opa, já ficar esperto. Por isso que às vezes você tá deitado na cama, você tem um casaco na parede ali, você acorda meio distraído, você vê aquele vulto, você fala lá, o demônio, morri. E às vezes não é, só o casaco na parede. É que você tem essa impressão ali que tá lá no instinto primitivo nosso de autopreservação. O que tudo isso tem a ver com Deus, Mike? Calma lá, gente. Então, o sujeito, né, ele atribui adjetivos para qualificar algo. Então, o que é um substantivo? É um nome de algo que a gente interpreta. Substantivo é o nome daquela coisa que a gente está interpretando. E aí a pergunta que eu faço para você, que a gente vai analisar aqui, Deus é substantivo ou Deus é adjetivo? Então, a princípio essa pergunta pode ser meio óbvia. É claro que Deus é substantivo, pô, eu tô falando o nome de um ser. Mas espera lá. Como que a gente dá um nome? Como são criadas as nomenclaturas? A gente tem um contato com aquilo, a gente tem uma experiência com aquilo. Aí a gente dá um nome para essa experiência, a gente dá um nome, que imagem bonita, cara. A gente dá um nome, ah lá, água viva é imortal é Deus, não. Eu brinquei disso no primeiro vídeo. Então, vamos voltar aqui. A gente pega um objeto e aí a gente dá um nome para aquilo para justamente a gente conseguir diferenciar ele de outras coisas. Tá aí a função de dar um nome para as coisas, diferenciação. Porque você tem um nome para diferenciar você de um outro sujeito, tá? Então, a origem de um nome é a gente tem uma interpretação daquilo lá que acontece aqui, ó, nossa, estou interpretando essa coisa. Aí eu vou dar um nome para aquilo. Então, só de eu dar um nome para Deus já prova que ele existe? Não necessariamente, porque a gente não tem um contato direto com Deus. E aí alguns teólogos e alguns filósofos aí, ou apologetas, eles vão defender o que é conhecido na filosofia como nous, né? Eu não sei se a pronúncia original é essa, nous ou nous, que seria basicamente uma faculdade de conhecimento nossa, que ela tá meio que além ali dos 5 sentidos. É como se fosse uma área mental nossa ali que conecta com o espiritual e nos conecta com Deus. Algumas linhas de metafísica vão por esse caminho aí, tá? Então, os pré-socráticos eu já tenho alguma menção disso, mas se eu não me engano, quem cunhou esse termo aí, eu acho que foi o Aristóteles. Se eu estiver enganado, tá? É um erro honesto aqui. Mas o que você tem que entender é, alguns filósofos vão entender que não é pelos 5 sentidos que a gente conhece Deus, é uma faculdade mental ali que conecta a gente com esse mundo espiritual ou com isso que não é ali matéria nesse sentido. E Deus, nessa visão, Deus não seria matéria, né? Ele é um ser espiritual. Qual que é o problema disso? Todo pensamento é físico. Assumindo que essa realidade, da maneira que ela se apresenta aqui pra gente, não é uma simulação. Lembra da minha primeira análise neossimplista? A única certeza que eu tenho é que eu sou algo que existe e está ciente disso. A partir daí, né, para fazer uma análise honesta, eu tenho que assumir meio que um modelo mais provável. Assumindo que essa realidade não é uma simulação, então, todo pensamento, conceito, adjetivo, ideia é tudo matéria. Como assim uma ideia é matéria? Sim, pensamentos são impulsos elétricos. Então, uma partícula ela é pequenininha ali, mas ela não deixou de ser física. Não é mágica, não é algo espiritual. Então, se essa realidade não for uma simulação, essa ideia de nous já está refutada. Porque não existe espírito, tudo é matéria. A diferença é que são
O que difere os estágios da matéria aí é o agrupamento dessas partículas. Entende? Quanto mais juntinho ali sólido, mais separado líquido ou gasoso, né? E aí a gente tem, lógico, correntes elétricas, tá? Mas o pensamento ele é um impulso elétrico aí no nosso cérebro. Não é nada mágico. Então, ó, olha que louco. Se Deus for um conceito, Deus é matéria. Porque assim, eu não tive um contato com um ser ali, aqui, e aí eu falei, haha, eu vou dar o nome desse ser de Deus. Não, o conceito de Deus acontece aqui, ó. Toda experiência que nós temos, seja ela assim sensorial no sentido de cheiro, tato, gosto, né, ouvir, ou as experiências internas, elas são físicas. Um pensamento é o quê? Um impulso elétrico, e o que ativa às vezes alguns pensamentos são hormônios. Tem uma parte do nosso cérebro ali que vai produzir alguns hormônios, aí a gente tem uma sensação, aí a gente cria um conceito por causa dessa sensação. Então, da onde que veio o conceito de Deus? Nós observamos o mundo material aqui. Aí a gente começa a querer buscar uma causa desse mundo material. E aí você pode ir lá nas 5 vias do São Tomás de Aquino, do primeiro motor, de coisas necessárias e coisas contingentes. Você pode pegar o argumento cosmológico lá, acho que é o São Anselmo que fez isso. Só que aí que tá, ó. Quando você faz uma análise das coisas por essa perspectiva neossimplista, você separa o interpretador e o interpretado aí, você percebe que existe, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas existe um egocentrismo metodológico de condicionar tudo ao interpretador, como se toda a existência estivesse condicionada a gente. Não, a gente é só um pedacinho da existência. Aí nossa noção, às vezes, de começo e fim pode ser uma ilusão. A gente tem o espaço físico aqui. E aí você pode falar, a gente tem o tempo e o espaço, mas talvez o tempo, o conceito de tempo seja uma ilusão. Então o que a gente chama de começo e fim seja simplesmente estágios da matéria e tudo que existiu sempre existiu, tudo seja eterno. Se tudo for eterno e apenas a gente observa estágios da matéria, então já refutou São Tomás de Aquino nesse sentido do primeiro motor. Não houve primeiro motor. As coisas que existem sempre existiram. Não teve uma coisa que está fora, né, dessa realidade que haha, começou tudo. Se a gente considerar que os pensamentos são físicos, já refuta essa ideia de nous aí, de ter um espírito ali. São impulsos elétricos. E aí, olha que louco, no sentido prático, por isso que eu falei que você tem que ter visto o primeiro vídeo ali, que você vai ver que o conceito de Deus ele não tem sentido, tá? No sentido prático, você vai perceber o seguinte, que muitas vezes, até na maioria das vezes, Deus é usado como adjetivo e não como substantivo. Eu não falo aqui, olha aqui um Deus aqui, ó, tô vendo ele. Olha aqui um Deus ali, outro ali. Você vai perceber criações mitológicas na nossa história que aí a gente vai atribuir divindade. Normalmente a gente vai estar atrelado à imortalidade. Ah, mas se a gente é mortal, como a gente inventou a imortalidade? Conceito negativo. A gente morre, imagina como que é não morrer. Ah, um ser que não morre. Pronto. A gente interpreta as coisas como tendo começo e fim. Imagina algo que não tem começo e fim. Ah, Deus. A gente interpreta as coisas e infere esses conceitos pela via negativa, no sentido de não ter tal coisa. Daí vem os conceitos que são físicos. Está acontecendo aqui, ó. Um pensamento, uma ideia, uma projeção que acontece dentro do nosso cérebro, não é mágica. Outro ponto interessante é o seguinte, ó. A gente vai usar, nossa, cara, esse cara é um deus, aquilo ali é um deus, no sentido de qualificar algo como sendo extra-humano, no sentido assim de tá além das nossas limitações humanas aqui. Então, quando você olha as definições de deuses aí na história, você vai ver características secundárias e terciárias, normalmente relacionado a tendo muito poder, ou às vezes sendo totalmente poderoso, no sentido de onipotência aí, tudo que está dentro do possível esse ser consegue fazer, né? Para evitar aquelas falácias de erros lógicos aí, sabe?
A gente vai ver características no sentido de nunca morrer, de saber de todas as coisas. Então a gente pega algumas limitações humanas, a gente imagina como seria um ser que não tem essas limitações, a gente inventa esse conceito. O mesmo processo da criação de Deus, ó, pode ser o processo da criação de qualquer outro conceito de um ser mitológico, gente. Um vampiro, um elfo, um dragão. E eu não estou falando isso de maneira pejorativa. Aliás, ó, eu não estou atacando nenhuma religião específica, não estou atacando nenhuma fé específica. Que quando fala de Deus, ó, já vem uma galera que é apegada e já tipo, vai refutar Deus ateu. Eu não sou ateu, cara. Eu sou agnóstico, eu não sei. Eu não nego a possibilidade de existir algum tipo de ser aí que o humano interpretaria como sendo divino. O que eu nego é que as coisas não... Nesse momento, pelo menos, eu já acreditei em dualismo mente-corpo, gente. Eu fui religioso 26 anos da minha vida. Já acreditei em espírito, já acreditei em muita coisa. Hoje, eu nego que exista qualquer coisa que não seja material. Pelo seguinte ponto, os pensamentos são matérias, conceito é matéria, tudo acontece dentro da nossa cabeça. A diferença é que a gente atribui à realidade, né, algo que vem da nossa interpretação e não necessariamente está correto. Pode ser que exista algo que não seja material? Pode, eu não tenho como provar isso, né? Aí alguns pensadores aí vão cometer alguns erros, algumas falácias assim, que ela se auto-refuta, se você pensar, mas você não tem capacidade de entender a Deus, é impossível para o humano. Já tô até vendo os comentários dos crentes aí, ó, dos apologetas, cara, ó. Se você fala que eu não tenho capacidade de entender a Deus, você já se anulou, porque assim, ó, olha como que é essa falácia. Deus é muito complexo para que você entenda ele, a natureza de Deus não pode ser entendida. Como você sabe isso? É porque isso aqui é a única coisa que a minha capacidade de interpretação é limitada, mas só que essa parte aqui que não dá para interpretar, eu interpretei correto. Você abriu uma exceção para tentar fazer com que seu ponto seja válido. Se a gente é limitado e não consegue entender Deus, então qualquer afirmação de Deus ela é incerta, inclusive a própria existência de tal ser. Você já tá ficando bravo comigo, já prova que você tá apegado a um conceito específico e não buscando a verdade. O que significa existir? Minha definição. Antes eu falava estar presente no mundo material, né? Mas eu prefiro colocar da seguinte maneira. Possuir a capacidade de ser interpretado. Não quer dizer que se não interpretar ele não existe, mas ele possui essa capacidade. Se um sujeito interagir com aquilo, ele pode interpretar. Uma sensação, uma ideia, ela existe, ela é interpretada, ela é física. Agora, se você fala que é impossível interpretar Deus, você está falando que ele não existe. Você está falando, ó, eu vou usar o argumento agora, não é argumento, é o David Ribeiro, salve David. Ele fala, você falar Deus, então nesse caso é a mesma coisa que você falar blá 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 blá, porque não quer dizer nada, cara. Olha, eu acredito em blá blá blá. Porque criou tudo, é todo poderoso. Inclusive, você deveria aceitar. Quero encontrar com você. Vou parar de fazer isso. Isso é neurolinguística, tá bom, gente? É reframe o nome dessa técnica. Para vocês gravarem o que eu tô falando. Pode ser um trauma, uma piada, um susto, tá? Vocês entenderam o meu ponto, gente? Então, assim, ó. Você vai conhecer Deus? Sim, é um conceito. Ou um adjetivo. Então, nesse sentido, você já conhece Deus. Qual que é a minha definição não simplista de Deus? Um ser, o conceito de um ser, não é um ser em si, é um conceito de um ser com atribuições sobre-humanas que indivíduos criaram para tentar buscar um sentido e uma explicação para fenômenos que eles não entendem. Esse egocentrismo metodológico que levou à criação desse conceito de Deus, cara. Pelo menos como a gente tem hoje. Não estou negando a possibilidade de existir um ser que a gente fala, esse cara aí é diferente, hein, cara, é Deus. Não estou negando isso, tá? Mas não necessariamente as religiões que existem hoje interpretaram esse ser, se ele existir, corretamente. O cara lá na antiguidade, imagina, viu um eclipse ali, isso aí é Deus tá bravo, cara. Começou a chover no lugar ali, Deus está me punindo ou me abençoando. O fato objetivo
existe, mas a nossa interpretação desse fato objetivo, ela muitas vezes se engana, ela nos engana, na verdade, né? Então, ó, você pode conhecer Deus, é simplesmente um conceito, cara, tá? Se ele não está aqui presente pra gente interagir com ele, que aí você tem um problema, né? Se ele tá presente, então assim, pode ser que seja simplesmente uma outra criatura aqui, né, de uma natureza um pouquinho diferente da nossa, mas continua sendo algo presente aqui nesse mundo material, e aí você atribuiu isso, tá? Tipo, o cara viu o pé grande ali, que é um, sei lá, um bicho, e falou, ah, é um monstro. Ou, sei lá, viu algum tipo de peixe, bicho diferente, e falou, ah, uma sereia, um dinossauro, ah lá, um dragão. Pode ser esse o caso. Ou você criou um conceito, você, eu digo, o ser humano criou um conceito ali, e atribuiu esse conceito a um ser existente, mas na verdade só existe o conceito e não o objeto de interpretação. Qual que é o objeto de interpretação que esse conceito está tentando nomear? A nossa condição existencial aqui, nossa mortalidade, as sensações de prazer e de dor que a gente tem, que são mecanismos de inibição de um comportamento ou de recompensa. Tá? Então assistam, caso você não tenha assistido, assista o primeiro vídeo aí, que é o que é Deus, tá? E aí você reflita sobre esse conceito e aí a gente pode ter uma conversa honesta aqui, tá bom? Novamente posso estar enganado, tá? A ideia do neosimplismo aí é simplesmente eu buscar a verdade por trás dessas coisas, tá? Se eu me enganei, você me refuta ou comenta aqui, tá? E a gente vai continuando essa conversa. Mas ó, eu não acredito em fé. Eu estou tentando fazer uma análise objetiva. Se você vier com argumentos baseados em fé, acabou o debate, porque fé você não precisa provar, você tem fé, entendeu? Aquele conceito de nous lá, de uma faculdade mental que nos liga ao espírito, é fé, cara. Pensamentos são físicos. Se Deus é um conceito, então é físico, é uma ideia, tá bom? Por hoje é só. Beijo do trouxa. Opa, comenta aqui, cheguei trouxa, ativa o sininho aí, todas as notificações. Meu livro está à venda aqui, tá? O meu livro, o PDF, você tem uma amostra grátis aí pela Amazon. O livro físico da Wiclap tá o link aqui também. Quer que eu melhore a qualidade desse canal aí, melhore o som, enfim, o cenário, qualquer coisa, vai lá no Vaquinha, ajuda, apoia esse canal, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Beijo do trouxa.